Se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É um prazer imenso estar com você na Rádio Bless. Eu estou na Bless, eu estou na bênção. E nesta noite, programa Jesus Restaurando Vidas, tenho o prazer de receber o meu amigo Jiré. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu pastor. Todos que nos acompanham diretamente dessa programação, né? E estamos aqui para poder compartilhar algo também da palavra de Deus, né? E eu creio que Deus irá restaurar vidas, né? Juntamente também aqui com o meu pai junto aqui ao lado, Jeová Jiré, e vai ser uma bênção, né, pai? Que Deus vai fazer. A paz a todos, estamos aqui na Bless, vamos trazer uma palavra viva para esse povo. Eu me apresento aqui, eu sou Jeová Jiré, sou diácono, e para a honra e glória do Senhor, fomos chamados aqui para fazer o manifestar de Deus para vocês aí, amém? Glória a Deus. Então eu vou aproveitar. A gente disse que, eu aprendi isso com o pastor Hélio, que foi um pastor que eu congreguei com ele durante 11 anos, dar honra a quem tem honra. Então eu gostaria que o pastor, que o Jiré, fizesse a oração inicial do nosso trabalho. Amém, glória a Deus. Soberano eterno Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por este momento, essa oportunidade. Porque se o Senhor permitiu que a gente estamos aqui, é porque o Senhor tem propósito. Senhor, que esta palavra, Senhor, que esse direcionamento, tudo que vai acontecer, tudo isso aqui é em vão, se a tua presença não estiver. Mas eu creio, meu Pai, que é pelo poder do nome do Senhor Jesus, que o Senhor irá se manifestar, o teu mover, a tua glória, a tua unção, e vida, Senhor, será alcançada, Senhor. Usa a vida de cada um, Senhor, conforme a tua vontade e a tua palavra. E eu creio, Senhor, que o seu nome será glorificado. Nós te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, por esta noite, por este convite, porque eu creio, meu Pai, porque o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósito. Se o propósito do Senhor, a gente estamos aqui, porque eu creio que o seu nome será glorificado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. É isso, você que está nos acompanhando através do YouTube, né? Olha, é um prazer imenso poder estar com você. Tenho certeza que nesta noite, como bem disse meu amigo Jiré, meu irmão Jiré, pastor Jiré, a glória de Deus, ela vai se manifestar nesse lugar. Aleluia. Tenho certeza que quando esse programa for alcançado por pessoas, o Espírito Santo, ele vai trabalhar na debilidade de cada pessoa. Glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que alcança. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta. E bom demais é nós estarmos entre irmãos, em comunhão. Porque a Bíblia nos ensina que quão bom é que os irmãos vivam em união, né? E quando eu tive a ideia assim que veio de trazer o Jeová, e aí ele me falou a seu respeito, ele, aliás, ele fala muito a seu respeito, pastor. Fala demais, fala sempre das obras que vocês sempre fizeram juntos, do trabalho, de um trabalho super importante, que muitas pessoas nos ministérios, infelizmente, nos dias de hoje, não são todos os ministérios, mas existem ministérios que não dão tanta vazão para a questão de cura e libertação. Sim. E ele me falou muito desse trabalho que vocês desenvolveram juntos, né? E isso muito me chamou a atenção. Então, eu sou muito honrado de ter vocês aqui. E eu quero agradecer muito a você, meu irmão, por estar colaborando para que este programa esteja aqui no ar. Para ele estar aqui no ar, nós sabemos que é necessário ter pessoas que acreditem no propósito, no projeto, os provedores. Exato. Então, a Jiré Remotos, ela é um dos provedores desse programa. A Jeová Jiré é um dos provedores desse programa. O meu amigo Valdeci, da Valdeci Impressoras, é um dos mantenedores desse trabalho. Então, Valdeci, aí da Rua dos Timbiras, grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança. Quero mandar um abraço para a Giselda Calçados, a minha amiga Giselda, a diaconisa Giselda, o diácono Kleber, ou seja, aqueles que são irmãos na fé,
que nos conhece fala, não, esse propósito é bom. Essa ideia de estar lá pregando a palavra através da Rádio Bless, ela é boa, ela pode edificar vidas, ela pode alcançar vidas. Então eu sou muito grato a essas pessoas, sou grato também à minha irmã Bruna da BR Óculos, da Ótica BR, ali na Avenida Rio Branco. Então essas pessoas são os mantenedores da obra. Sim. Você, meu irmão, você, pastor, é um mantenedor, você, Jeová, é um mantenedor desta obra. Eu tenho alguns problemas e eu falo isso muito abertamente, já que nós estamos aqui entre irmãos. Eu disse para o Hélio, se esse projeto, pensando comigo, se esse projeto realmente tiver com a chancela do Espírito Santo, se ele tiver com a chancela de Deus, vai haver provedores para esse trabalho. Então eu disse, eu não gostaria que tivesse lá no rodapé, faça o seu Pix. Não. É uma coisa pessoal minha. Talvez eu esteja errado. Mas era uma coisa pessoal minha, e depois eu ouvi alguns pastores conhecidos, Tom, pedindo Pix e tal. Eu falei, a obra ela necessita de ser ajudada. Mas eu disse, se Deus está nesse projeto, aí seu pai veio, o irmão Jeová veio e disse, olha, se Deus estiver no negócio, vai aparecer provedor para essa obra. Se Deus estiver nesse negócio, vai aparecer os provedores para você manter esse programa no ar. Então, eu sou muito grato. E aí, não vai estar aí te pedindo Pix, não, meu irmão. Fica tranquilo. A nossa ideia aqui é falar de Deus, é falar da palavra, é tocar louvores, é que vidas sejam alcançadas. E para começar muito bem esse programa, eu sei que ele tem um testemunho forte. Porque nós somos amigos pessoais, nós somos amigos de... Ele faz assim comigo, o Hélio que está aqui na técnica, ele diz assim para mim quando está lá no centro, ele manda uma mensagem, ô pastor, você passa aqui na loja? Eu digo, eu vou passar, meu irmão, porque o passar na Jeová Jirê é um ponto de encontro para nós falarmos de quem? De Jesus. Jesus. Qual que é o nosso objetivo lá? Falar de Jesus. Das experiências. Das experiências, dos conhecimentos, de tudo que a gente alcançou através de Jesus. Você pode passar aí para os nossos ouvintes o seu testemunho, que Hélio é um testemunho forte. Você que me acompanha, te prepara, porque vai edificar a tua vida. Forte. É forte. É forte demais. Vai edificar a sua vida. É forte demais. Meu testemunho, se eu for contar ele todo, vai demorar muito tempo, mas eu vou dar um resumo para vocês aí. Primeiramente, aí eu não estou doente, eu estou com essa máscara, mas não estou doente. Estou cuidando dos meus dentes para ficar mais bonitão. Porque eu atendo cliente na minha loja, então tem que estar com os dentes tudo bonito. Verdade. Tudo começou que quando eu era mais jovem, eu segui o caminho estreito, o caminho largo, quer dizer. Fui pelo caminho largo, não quis seguir o caminho estreito, que era o caminho de Jesus. Aí houve muitas perdas na minha vida. Eu comecei a roubar, usar droga, já fiz coisas que vocês nem imaginam. Eu não vou nem falar muito aqui para não assustar vocês, mas já fiz coisas aqui que vocês nem possam imaginar. Mas para a honra e glória do Senhor estou aqui, para contar o testemunho para a honra e glória dele, não para a minha honra, para a honra e glória dele. Porque ele me tirou dessas trevas. Amém. Eu fui de tanto que eu aprontei, que eu fui parar num presídio. Fui parar num presídio, casa de detenção, e depois passei mais em 10 presídios, acumulando 21 anos e 8 meses da minha vida. Eu perdi a metade da minha vida, bem dizer. Estou com 65 anos hoje, fui para a cadeia, na época eu tinha 26 anos de idade, então a metade da minha vida eu passei preso. Só que Deus tinha um projeto na minha vida e eu não sabia. Aleluia. Minha família, minha mãe era crente, desviada, a minha avó era assembleiana, aquela assembleiana mesmo de oração, o que ela falava acontecia, o que ela profetizava acontecia. Eu ia na igreja com ela, eu era pequeno, mas eu ia para brincar, não entendia nada. Mas naquela época lá, era diferente dos dias de hoje.
os dias de hoje. Porque naquela época eu pequeno, eu via pessoas ser curadas de câncer. Eu via pessoa na cadeira levantava e andava. Hoje, dificilmente nós vemos isso. Eu acho que a igreja tem que se posicionar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais a face de Deus para que isso volte a acontecer novamente. Eu era pequeno, não entendia, mas achava tão bom aquilo, que eu já sentia Jesus naquele lugar. Eu não entendia nada, mas quem que está fazendo aquilo? Quem está fazendo é Jesus. Quem está fazendo é Jesus. Aí, 21 anos e 8 meses preso. Mas lá na cadeia mesmo, Deus começou a falar comigo. Porque todo sábado e todo domingo ia uma igreja lá visitar nós. Eles ficavam lá em cima, lá. Tinha um corredor, eles ficavam lá em cima no corredor. Você ia lá se você quisesse. Ele trazia o louvor, trazia o pastor, trazia uma equipe para trazer uma palavra de conforto para nós. Aí eu comecei a ir. Sabe como? Eu comecei a ir de longe, ouvindo, depois fui chegando mais perto, aí um dia eu participei do culto, aí um dia um pastor foi usado lá, falou, ó, eu tenho algo para te dizer, eu não entendia nada, os mistérios que eu entendo hoje de Jesus, eu não entendia nada na época. Aí ele falou bem desse jeito para mim. Ele falou desse jeito. Falou, ó, Deus te mandou para a cadeia porque você ia morrer na rua, você ia descer a sepultura na rua. Meu Deus manda te dizer que eu te mandei para cá porque eu tenho um propósito na sua vida. Aleluia. E você não vai ficar mais muito tempo aqui. Eu vou tirar você daqui para você falar do amor de Deus lá fora. Aleluia. Eu não entendia nada, eu fui dormir com aquilo na mente. O que aquele cara falou? Ele não me conhece de lugar nenhum. Será que ele falou aquilo para me emocionar? Falou aquilo para... Aí foi dito e feito. Passou mais uns 3 anos, eu saí. Aí eu saí, aí minha esposa estava me visitando, fui morar com ela, que é o pai do pastor aqui, o meu filho. Aí fui morar com ela, aí tinha uma igreja próximo de casa. Eu subia na igreja, olha só que testemunho forte. Deus já estava trabalhando porque eu abri meu coração. Primeiro você tem que abrir seu coração para Deus ir te limpando. Ele vai tirando todas as feridas. Aí eu ia na igreja, a pastora me recebeu tão bem, eu me lembro até hoje, passei para ela, pastora Rosilda, ainda é viva até hoje, a honra e glória do Senhor. Aí expliquei para ela a minha situação, ela falou, vinde do jeito que você tiver, não quero saber se você usa droga, se você bebe, quem vai tratar com você é Jesus. Amém, Jesus. Aí eu comecei a frequentar a igreja delas, eu estou falando a verdade aqui, eu não estou aqui para contar a história, estou falando a verdade que aconteceu. Eu saía da igreja, tinha uma padaria do lado e ia lá tomar cerveja, saindo da igreja. Descia lá de tomar cerveja, ia para casa e ia ouvir música mundana e fumar maconha dentro de casa. Mas Deus já estava agindo. Aí vejam bem, aí chegou uns dias, eu usava até crack, cheguei a usar até crack. Meu Deus. Cocaína, maconha. Aí chegou um dia, eu na noia de madrugada, eu deitei na cama, que eu nem ajoelhar para orar, eu não tinha força. Aí eu falei para Jesus no pensamento, falei, Jesus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais roubar, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais cheirar cocaína, eu não quero mais usar crack, eu não quero mais beber, eu quero te glorificar, eu quero te adorar com excelência.
Me Aleluia. livra disto, me livra, me salva. Eu não aguento mais viver nas garras de Satanás. Aleluia. Aí fiz isso umas 3 vezes. Aí uma vez eu fui lá na Boca, lá, peguei 2 pinos de cocaína. Eu esperava todo mundo dormir, todo mundo ficava assistindo televisão, esperava todo mundo dormir, depois ia cheirar no banheiro, preparava o negócio, ia lá no banheiro, dava um tiro, voltava. Dava outro tiro, voltava. Aí nesse dia eu peguei, preparei, a hora que eu fui cheirar, deu uma ânsia de vômito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deu uma ânsia de vômito. Deu uma ânsia de vômito, pastor. Deu uma ânsia de vômito. Aí eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? Aí eu fui de novo, deu ânsia de vômito. Unção de Eu não Manassés. consegui cheirar naquele dia. Eu não consegui cheirar naquele dia. Aí no outro dia eu fui pegar maconha. Aí fui fumar a maconha no quintal lá. Mesma coisa, comecei a tossir. E a maconha já não descia mais. Eita. Aí chegou no domingo, eu fui na igreja. Do mesmo jeito, fui lá na padaria, pedi uma cervejinha geladinha, eu gostava de beber cerveja naquele copo gelado. Aí pedi para o rapaz dar uma cerveja, aquele barulhinho que a gente gostava, aquele barulhinho, aquele calor. Ele abriu, eu coloquei, a hora que eu fui beber, a cerveja estava amarga. Eu não estava entendendo nada ainda, a cerveja estava amarga. Aí eu falei, tá estragado a cerveja. Não está estragado, não, mas vou trocar para você. Ele trocou, fui beber. Estava amarga de novo, pastor. Aí eu comecei a entender. A libertação chegou. Falei, nossa, será que Deus me ouviu? Será que Deus me ouviu? Pedi para ele. Não, ainda estava. Deus operando. Eu ainda estava naquela dúvida. Será? Estava naquele será. Hoje não tem mais será, hoje é. Hoje não tem mais o será. Aí eu falei, nossa, Deus me ouviu, eu estou liberto das drogas. Aí eu comecei a chorar comigo mesmo. Amém. Começou a descer lágrimas dentro do boteco, começou a descer lágrimas do olho. Falei, nossa, esse Jesus é bom mesmo, maravilhoso, já me deu o primeiro sinal. Aí tudo bem, mudei de igreja. Não porque lá não era boa. Eu mudei de igreja porque o meu pessoal frequentava uma outra igreja, eu comecei por outra igreja. Começou outra vez, foi de você, né? Isso. Primeiro começou. Ele foi o canal. Isso, é. Depois, É. eu fui o último. Eu fui o canal de bênção. Você foi o último. Através de mim, eu levei o meu filho, levei minha filha, levei minha esposa. Minha esposa foi a mais difícil. Mas foi todo mundo lá. Aí comecei a fazer, fui chamado para fazer célula em casa. Aí eu aceitei. Você aceita fazer uma célula em casa? Aceito. Aceito, é benção. Tá. Aí começou a fazer a célula em casa. Aí a célula fazia uma pipoca, fazia um sanduíche, a palavra. Só que a célula ia gente adulta e só picava adolescente e criança. Tinha um mistério aí. Tinha um mistério, era só adolescente e criança, adulto não ficava. Ficava 2, 3 semanas, adolescente e criança. Aí a igreja mandou lá uns adolescentes preparados para pregar para adolescente e criança. Aí chegou um dia que choveu muito, não tinha o pregador para ir, e a pastora não podia ir, ela me ligou. Aí ela me ligou, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me lembro, minha primeira pregação. Aí ela falou, seu Gelson, ela chamou por nome. Seu Gelson, eu estou preso no trânsito aqui, um menino que ia pregar está comigo, nós não vai conseguir chegar a tempo. Dá para você pregar? Eu estou te dando autoridade para você pregar, dá? Falei, lógico que dá, pastor, será uma honra pregar. Fui correndo para o quarto, abri a Bíblia, preparei e vim pregar para as crianças. Aquele foi o dia mais feliz da minha vida, porque foi a minha primeira pregação da minha vida. Aleluia. Aí tem mais, aí eu postava, comecei a pregar direto, que direto não dava para ela vir, às vezes não dava para vir.
Aí eu pregava direto, pregava, aí postava no Facebook, postava no Instagram. Aí um dia, um pastor me ligou de uma igreja lá de Guarulhos, lá. Pastor Ivan. Pastor Ivan, de uma igreja lá de Guarulhos, lá. E perguntou para mim: eu vejo você pregando aí na cela, você prega bem, você é usado por Deus, você prega bem. Ou seja, o rejeitado, o ex-presidiário, Isso, já estava sendo já estava sendo visto. Deus já estava soprando. Já estava sendo o instrumento de Deus. Deus já estava soprando. Eu não estava entendendo. Deus já estava soprando meu nome, eu não estava entendendo nada. Deus já estava soprando meu nome. Aí ele me ligou e falou: tem uma campanha aqui. A campanha termina na sexta-feira. E eu quero que o senhor venha pregar aqui. Dá para o senhor vir aqui? Verdade. Eita. Eu falei: dá, lógico que dá. Que dia que vai ser? Vai ser tal dia, tal hora. Você chega meia hora antes para nós se apresentar, tal. E você traz a palavra. Aqui vai ser o último dia da campanha. Tudo bem, estaremos aí. Aí o que aconteceu? Eu fiquei preocupado. Falei: nossa, eu nunca preguei em igreja. Nunca preguei em igreja. Aí o que eu fiz? Jejum. Sim. Oração. Sim. E monte. Corri para o monte. Se consagrou, meu irmão. Corri falar para o monte com Deus. Abri o propósito lá, fui falar no monte com Deus. Deus, o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor já me deu um sinal. Eu nunca. Monte Cocaia, que é o que nós vai direto. Sim. Aí, eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida. Eu nunca preguei, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo lá. Aí eu fiz uma semana de jejum e oração. Aí no último dia, na quinta-feira, quando eu fui falar com Deus lá, que no outro dia era pregação. Na sexta. Aí eu falei para Deus: eu estava preocupado. Aí conversei com Deus, falando com Deus em espírito, em verdade, falando com Deus. Aí parece que veio uma voz mesmo, um negócio estranho dentro de mim, e falou assim: você está preocupado com o quê? Com o que você está preocupado se é eu que vou falar pela sua boca? Aleluia. Eita, glória a Deus. Eu que vou falar pela sua boca, você está preocupado com o quê? Pode ir lá. Deu se a acalma. ordem. Se acalma. Deu a ordem. E vá lá. Aí eu fiquei tranquilo, eu não vi a hora de chegar a hora. Aí foi eu, o meu filho, o pastor Giré, foi a minha esposa, foi a esposa dele, se apresentamos lá. Aí ele falou, a pastora vai cantar 3 louvores, eu vou entrar com a palavra, vou apresentar você já sobe no púlpito e prega. Foi dito e feito. Aí eu subi, preguei a palavra, terminou a palavra, aí eu perguntei para o pastor, pastor, como é que foi a pregação aí? Ele falou: você não viu, não? Você não viu as ovelhinhas chorando aí, não? Foi tomado pelo Espírito de Deus. A sua pregação é de ensinamento. Eita, Sua pregação é de ensinamento. Você não viu as ovelhinhas chorando? Falei: meu Deus, Deus usou mesmo, porque eu fui tomado pelo Espírito, que eu não vi a pregação. É forte. E isso mostra para você que está nos acompanhando o quê? Que você não deve desistir daquela pessoa que está aí, né, pastor? Sim. Lá na casa dessa pessoa que está nos vendo agora. Exatamente. Olha o Jeová. Estava lá no presídio, mas Deus tinha um propósito, tinha um plano, fez o quê? Alcançou ele aonde? Lá, na prisão. E através dele, né, pastor? Você disse aí, né, Giré? Que você foi o último a vir, mas veio, e a família toda. Exato, foi o último. Só que no último estado quando eu tinha... Foi 2012, né? 2012 foi algo forte para eu poder entender o que Cristo queria comigo. O projeto era muito maior. Foi por umas poucas e boas, né? Ô pastor, você, no caminho você estava me falando a respeito da experiência. É isso que eu ia falar agora. Vamos falar dessa experiência? Foi algo muito forte. Real, verdadeiro, para você que está nos vendo. Porque foi no ano de 2012, foi quando eu tinha aceitado a Cristo. 4 meses antes de eu fazer aniversário, eu faço aniversário dia 26 de agosto, e antigamente, é um detalhe, que ele não falou, antigamente, meu pai, minha mãe, servia as entidades, batia as cabeças, né?
Batia a Batia as cabeça, batia a cabeças. cabeça. Essa parte eu não contei. Essa aí eu vou falar. Ele vai falar. Eu vou falar. Aí o que acontece? Aí tinha um... Aí eu lembro como se fosse hoje, na época. Aí na hora que eu tinha entrado dentro da minha casa e tal, aí chegou uma vez, veio uma entidade, Sim. veio um demônio e pegou e falou pra mim, ó, eu vou te levar com 19 anos, com 19 tiros. Meu E Deus. nisso, passou-se os anos. Isso foi o quê? Isso tava com 13 para 14 anos. Os anos foi se passando. Quando chegou o período quando eu tinha aceitado a Cristo, e eu já estava tipo 18 para fazer 19 anos. Aí na época eu até comentei, falei, caramba, falei, e agora? Falei, o que será que vai ser? Será que vai acontecer isso mesmo, né? Aí... Porque havia uma sentença havia da uma entidade. sentença. Havia Porque, uma ou sentença. seja, porque quando Deus tem um propósito na nossa vida, Satanás ele vai tentar de tudo para poder fazer o quê? Se frustrar, para poder terminar aquilo que ele decretou. Só que a última palavra é Deus. Amém. Aí quando passou esse período, foi chegando, eu falei, rapaz, e agora? E na época eu ia casar ia casar em dezembro, outra prima minha ia casar em novembro. Eu lembro como se fosse hoje. Aí a antiga pastora, que era no antigo ministério onde eu comecei, que era a pastora Regina, hoje ela foi para a glória, tá com o Senhor. E nessa época ela falou, ó, entre vocês dois que vão casar, ser eu e minha prima, falou, Deus vai dar um livramento do espírito da morte. Eu falei, é comigo. Eu já sabia que era comigo. Porque a primeira vez que eu coloquei os pés no culto, Deus usou ela e começou contando minha vida toda. E tudo acontecia, todas as palavras. Aí aquele negócio, eu falei, rapaz, quem foi que falou para ela? E eu sentei lá na última cadeira, fiquei lá escondidinho. Mas quando você fica com Deus, quer te pegar, ele pega. Aleluia. Aí que aconteceu? Aí foi num sábado, né? Fiz o aniversário, 19 anos. Falei, glória a Deus. Falei, já estou sabendo nada. que vai ter o livramento. Falei, aconteceu nada. Falei, Deus livrou, deu o primeiro livramento. Aí, ou seja, tinha ainda umas supostas amizades, porque a gente morava no Cangaíba, né? Aí depois a gente foi morar no Jardim Romano. Jardim Romano. No Jardim Romano. Fomos lá pro fundão. Sim. Então, ou seja, tudo era propósito de Deus, porque afastar aquelas outras amizades. Aí quando a gente passamos lá para morar num Romano, aí chegou no dia, fez 19 anos, aí glória a Deus e tal, foi no sabadão, foi benção. Só que aí tinha supostas amizades. Não, eles iam vir do Cangaíba para ir para lá, não, vamos, a gente arrumou dinheiro, pode comemorar seu aniversário e tal, tudo mais. Eu peguei e falei, não. Aí meu pai pegou, falou na época, falou, não, gente, vamos para a churrascaria e depois vamos para o parque de diversão na Itaquera. Exatamente. Aí me pegou, jogou dentro do carro, eu falei, rapaz, e os meninos mandando WhatsApp, tipo, ou seja, Deus ali cortou o laço, já deu o primeiro livramento. Deu o primeiro livramento. Aí eu falei, uau, só que na hora, nesse percurso que os meninos estavam vindo pelo caminho, depois que eles foram embora, aí eles depararam com a viatura pelo meio do caminho, perto da China ali, e não sobrou nenhum. Olha o primeiro aí, livramento forte. Deus livramento, eu falei, glória a Deus. Se tivesse juntos, tinha ido embora. Aí fomos para a churrascaria, aproveitamos tudo mais e tal. Passou no domingo, fomos para o culto, voltamos à noite. Eu fui deitar para dormir. Quando foi meia-noite para me levantar para orar, já não tinha mais força. Meu irmão. Ali já começou o quê? A batalha espiritual. E na época era o Nextel que se apertava o PTT, que o alerta ia. Sim. E eu tentando apertar, eu não tinha força. Não aí conseguia, eu forçava na batalha espiritual. Na batalha espiritual. Aí eu forçava na cabeceira da cama, aí eu mandei um alerta pro meu pai, ele correspondeu. Aí na época eu tava lá, aí ele já pegou, veio com o carro, e eu já não tava mais morando já com eles. Aí só que eu morava no Romano, ali próximo, vai uns 5 quarteirões distante. Aí colocou no carro, rodamos. Os hospitais, Mogi, Suzano, Itaquá, Meu nada. Deus, nada. Aí fomos achar num posto que é no Engenheiro Goulart, que é embaixo ali da caixa d'água do Cangaíba. Aí quando chegamos lá no posto, eu já estava de uma forma assim, no modo espiritual, eu não conseguia nem falar, né? Nem falar, nem se mexer. Eu tava, tipo, sabe, assim, só raciocinando, mas eu não conseguia vomitar nem falar. Aí, ok. Aí Deus ali já estava trabalhando. Aí colocaram numa sala, fez um exame, deu em nada, o segundo em nada. Mas aí tinha uma hora que eu estava deitado assim na maca, só tinha uma porta onde o senhor está assim na frente. Sim. Aí daqui a pouco veio. Aí eu pensando comigo, como é que essa enfermeira entrou com a porta fechada? Sim. E ela vem vindo na minha direção, eu tentava olhar para ela, eu não conseguia. Aquela luz, aquele brilho. Aí eu, nossa, que negócio é esse? Aí eu peguei, aí eu falei, amém. Aí eu tentando falar, falei, o que está acontecendo? Aí daqui a pouco,
Quando ela falava, Deus tem algo na sua vida, Deus tem um projeto e tal, 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 ela veio e cantou a música para mim, era do cantor Lázaro. Pergunta para si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas... Ela cantava aquilo sobre o meu ouvido. Eita, glória! Daqui a pouco, quando eu estava com o olho aberto, assim, na hora quando eu fechei o olho, abri o olho, ela sumiu. Aí eu, o que está acontecendo? Falei, caramba, ela sumiu. Aí daqui a pouco entrou na sala minha mãe. E eu já estava começando a ver o outro lado do mundo espiritual. E é algo que ficou gravado na mente da minha mãe, ela fala até hoje. Aí eu falava para ela, nossa mãe, olha isso daqui, olha que lindo. Você está vendo isso aqui? Ela falava, para Fernando, para com isso. O que é isso? Você já estava vivenciando o outro lado. Já estava vivenciando o outro lado. Por isso que eu falo, se eu não tivesse entregado minha vida para Cristo, há uns meses atrás não teria uma chance, outra oportunidade. Aí passou aquele momento, daqui a pouco, foi acho que 4 horas da manhã, né? E a pastora Regina estava na ligação, né? Intercederam a madrugada inteira. Daqui a pouco, quando eu penso que não... Aí daqui a pouco, tava aqueles aparelho cardíaco, né? Isso fala. Aqueles que os batimentos lá. Sim. Daqui a pouco parou. Acho que, não sei se deu um choque, alguma coisa no peito, não lembro o que era. E daqui a pouco, fiquei, acho que foi 8 minutos, né? 8 minutos, tipo, desacordado, sem nada, sem reação, sem batimento. Sem batimento nem nada. Aí, eu só lembro assim, que eu tava vendo o meu corpo deitado na maca, e eu, assim, na parte de cima, olhando meu corpo deitado, e todo mundo chorando, aquele pranto de choro. Ali foi o que... Ali eu falo que foi o meu Val de Jaboque, porque ali eu tive um encontro com Cristo que eu tive que ser marcado ali. Por quê? Deus, ele tinha um propósito, tinha uma promessa. Só que, ou seja, Satanás se levantou para lançar uma palavra. Só que a última palavra vem de Deus. Aleluia. Ele sabia o projeto que Deus tinha sobre minha vida. Aí eu fiquei 8 minutos. É algo que eu não me esqueço. Um lado assim, eu fiquei com os 2 braços esticados, um lado mais escuro e o outro lado assim de luz. E puxando aquele lado de pouco. De lado de cá, indo. Aí daqui a pouco, do nada, acho que depois de uns 8 minutos, eu voltei. Com fôlego de vida. Aí já voltei desesperado, comecei a arrancar aqueles negócios que estavam na veia e tal, perdi muito sangue. Aí o médico que estava lá fez um exame, né? Aí ele falou, meu, o que é isso? Como aconteceu? Como que aconteceu isso? O médico não entendia. Aí deu 5:30 da manhã, quase 6, meu pai falou, vou tirar ele daqui. Aí eles não queriam deixar, né? Eles falaram, não queria. Não foi? Aí ele falou, não, vou assinar o termo, vou tirar ele daqui. Aí tirou. Sim. Tirou de lá, colocou dentro do carro, fomos na casa da antiga pastora nossa, que era no Vila Matilde. Porque naquele tempo, eu mesmo não tinha um conhecimento espiritual de libertação. Se eu tivesse, estava no iniciante, gatinhando. Tivesse conhecimento de libertação, teria feito a libertação dele. Ela não precisou ir atrás de uma pastora que era capacitada para isso. Sim. Aí, quando chegamos na casa dela, aí os caras começaram a falar, eu não acredito nesse negócio, os negócios de demônio, não sei o quê, de manifestar, isso aí é mentira, teatro. Eu manifestei. Sim. Manifestei com a legião. Aí a pastora falava, nossa, Fernando, eu não acredito. Hoje ela não está mais viva, ela falava, eu me lembro até hoje como a gente chegou. Quando você chegou perto do carro, você já se transformou de uma forma de acolher, sai daqui. Aí, ou seja, o quê? A libertação chegou. Aleluia. Aí, quando a libertação chegou, eu entendi o propósito que Deus queria. Só que eu fiz prova. Na mesma semana... Eu, assim, fraco, tava fraco mesmo, fiquei pálido de uma forma. Aí eu voltei lá no Engenheiro Goulart, no posto, subi ali devagarinho. Aí eu fui na recepção, oi, tudo bem? Eu sou o Fernando, tal. E eu fiquei aqui no dia, a mulher falou, nossa, você? Ela falou, o que aconteceu com você, eu nunca vi em lugar nenhum. Milagre. Você tinha muito, você voltou. Eu falei, glória. Eu falei para ela, eu quero falar com o médico. Sim. Que estava no dia, e a enfermeira, que ela foi para mim, cantou um louvor para mim, falou algumas palavras. Ela falou, não, moço, não tinha. O médico estava fazendo a cirurgia no pé do menino, ele só foi na hora lá, na questão para ver o que aconteceu lá com você, e depois... E não tinha enfermeira. Eu falei, tinha? Ela veio, falou comigo e tal. Ela falou, moço, foi o próprio Deus que te visitou. Aleluia. Aí eu falei, aleluia. Aí daqueles dias adiante eu fui passar a entender o que Deus queria comigo, que o propósito era grande. Aí algo que eu não gostava assim era... Eu confesso, eu tinha um pouco de medo desse negócio. Sim. Aí foi na primeira vez e tal. Aí depois foi começando... Aí me colocaram aí no ministério.
ele foi levantado como um evangelista, recebendo as pessoas na porta e tal. Sim. E depois foi indo. Só que a evolução foi tão grande que o acelerar foi de Deus. Aí na última, eu já começando a ministrar umas pregação forte. Aí eu falei, Deus, eu quero algo mais profundo. Mais profundo. Aí foi na época, aí eu fui, quando eu conheci o ministério, foi da Plenitude, foi pela rádio. Sim. Aí eu coloquei, fiquei um pouco com medo, falei, rapaz, esses negócios dão um pouco de medo e tal. Aí quando eu fui lá, na época, aí foi a primeira vez que eu fui pro monte, aí o bispo me chamou, rapaz, você vai comigo pro monte hoje. Eu falei, como assim? Você vai comigo hoje? Aí quando eu fui pro monte, subi, quando eu desci diferente. Aleluia. Já desci já com a visão completamente mudada. Tipo, ou seja, toda vez que Moisés subia para um monte para buscar Deus, consultar Deus, já descia com a face diferente, né? Aleluia. Já descia com a presença. Então, daquele dia em diante, foi desenvolvendo o meu ministério. Aí depois foi levantado como obreiro e tudo mais. Aí me convidaram para fazer uma pregação numa igreja em São Mateus. Aí falei, vamos, glória a Deus. Uma amiga minha tinha convidado. Falei, aí na hora quando eu olhei assim, tinha 300 pessoas. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pregar para 300 pessoas? Como é que eu vou pregar? Aí Deus pegou, me lembrou a palavra de Jeremias. Só abre a boca. Quem vai falar sou eu. Aleluia. Aí quando acabou o culto, a ministração, aí veio o pastor que era o presidente, pegou e falou, quando você voltar para a sua igreja, Deus vai derramar uma unção nova pastoreal sobre a sua vida. Eita, aí glória. Eu falei, recebo, né? Claro. Aí foi no sábado, quando no domingo fui pro culto, fiz a ministração, né? Quando o profeta Samuel foi para ungir Davi, sim, na casa de Jessé. Olhou os bonitão lá achando que era ele. Aí a pastora pegou e falou, essa pregação vou nem mais pregar, que você já falou, foi tudo já. Falou, Deus mandou descer uma unção nova sobre a sua vida, uma unção pastoral. Aí dali foi começando as partes, o mover, tipo assim, e eu não gostava desse negócio de libertação. Então, foi preciso eu passar por isso para poder acreditar, para Deus poder querer começar a usar, ministrar. Foi aí que a gente, né? Foi. E aí, eu quero chamar a atenção de você que está me acompanhando agora. E por isso que eu digo que tem que entender o chamado de Deus, tem que entender o que Deus quer. Você percebe que Deus vai lá no presídio, vai lá no Jeová, tira ele de lá, faz uma obra magnífica, extraordinária na vida dele. Através da vida dele, Deus vai e opera na vida do Fernando. Fernando começa a caminhar, recebe através de uma entidade, uma sentença de morte. Exato. Através dessa sentença de morte, ele passa momentos de angústia até chegar aos 19, exatamente, pensando naquela sentença que tinha sido dada. E aí ele vai num culto, chegando no culto, Deus usa um vaso e diz, olha, não, Deus vai anular, Deus vai dar vitória, aleluia, Deus vai dar livramento. Sim. E aí, todo esse processo, você passa pelo vale da morte, você é tido como morto, 8 minutos em óbito, Deus ressuscita, é desse Deus que eu estou te falando, aleluia, é desse Deus que eu estou te falando, glória, nesta noite, é desse Deus que ressuscita sonhos, é desse Deus que transforma, aleluia, é desse Deus que muda, nossa, e é desse Deus que quando fala assim, eis que eu vou fazer, ele faz. Aleluia. É dessa forma. Sim. O homem, esse dia eu recebi do pastor Jairo Roberto uma mensagem, que disse assim, Deus já deu a ordem, mas o homem ainda não obedeceu. Eu entendi o que ele estava querendo dizer. Sim. Então eu quero te dizer para você que está aí afastado, está na preguiça. Eu sou meio assim, eu falo, sim, que eu sou meio louco para pregar. E para falar das coisas de Deus, eu sou meio louco. Eu quero falar com você que está aí na preguiça. Você que está aí, que já ouviu milhões de ministrações e só tem um caminho para você seguir, que é Jesus. Sim. Só tem um caminho para você caminhar, que é Jesus, mas você acha que você é a última bolacha do pacote, que você tem entendimento, sabedoria, que com a força do teu braço você vai fazer alguma coisa? Mas eu quero te dizer que sua vida só vai ser transformada quando você fazer o que fez o Jeová, o que fez o pastor Fernando, o Jiré, de ir caminhar, buscar, e passou por um processo difícil. Porque se eu não tivesse aceitado, muitos falam assim, eu vou aproveitar mais um pouquinho, e depois eu aceito Jesus, vou fazer e está tudo certo. Não. Se eu não tivesse aceitado, eu falo para você, naquele momento, você não consegue nem raciocinar para pensar, Senhor, me perdoa, Senhor, me aceita, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Salvador. Não tinha uma chance, oportunidade.
Mas se eu não tivesse aceitado ele antes, talvez nem estaria hoje aqui, né? Não estaria. Nem estava aqui. Então a importância, né, Jeová, de aceitar. Lá é Romanos, livro de Romanos, que diz que é necessário confessar com a boca. Sim. Para arrependimento, aceitar e caminhar. Porque não adianta só você confessar, aceitar ali na igreja e depois você não quiser um compromisso. Mas é necessário que você tenha, né, Jeová, esse compromisso. O Jeová, Deus foi trabalhando na vida dele ali. Sim. Lá eu via de longe, foi se aproximando e Deus queria. Eu falo que Deus às vezes puxa pelo anzol mesmo, ele puxa. Né? Eu fiquei 12 anos longe do evangelho, arrebentei com a minha vida, com a minha história, acabei com tudo, casamento 1, 2, 3, isso que é triste. Sim. Tem pessoas que são mais religiosas que dizem, o cara que fez tudo que você fez está perdido. Mas eu quero dizer que eu fiquei muito tempo insistindo com a ideia de que eu não precisava ir para Cristo também, e Deus teve que trabalhar de uma forma muito dura, de eu ter que morar num banheiro, de fato, para aprender que eu tinha que buscar Jesus. Mas eu quero falar com você que está aí agora. Daqui a pouquinho o Jiré vai ministrar uma palavra, mas eu quero falar com você que insiste em achar que você é top, que não precisa de Jesus. Eu quero te dizer que você precisa. E você precisa se arrepender. E você precisa entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Está aí 2 testemunhos para edificar a tua vida. Para você entender o que Deus faz. Deus levanta, tira da cova, Deus tira da prisão, Deus liberta, Deus pega o homem que é humilhado e coloca para estar no púlpito pregando entre os príncipes. Não é verdade? Exato. Então é com essa pessoa que eu quero falar. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu quero que a gente vai falar um pouquinho da transformação que Deus fez também em tudo na vida de vocês. Sim. Porque não foi só na questão espiritual. Pega uma pessoa que estava lá no pó e hoje é um empresário. É verdade, é empresário, tem uma loja, hoje é um provedor da obra do Senhor, hoje é uma referência na Santa Ifigênia. Você falou, se falar meu nome, talvez ninguém conheça, mas se falar Jiré, as pessoas já sabem quem é. Então Deus faz muito disso. Então daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar dessas empresas também. Mas eu quero falar com você que está aí. Eu quero te pedir algo. Isso eu quero te pedir. Eu quero pedir que você compartilhe através do Facebook, através do Instagram. Exato. Eu não manjo muito dessas redes sociais, eu vou ser sincero, eu não manjo muito. Mas o pedido aqui é de alguém que quer que vidas sejam alcançadas. Sim. Então, que você compartilhe através do Facebook, através do Instagram, que você se inscreva no YouTube da Rádio Bless. Eu sou muito ruim para isso, mas é radiobless.com.br é o site. E o canal do YouTube é @radiobless. É isso? @radiobless. Se você tiver oportunidade, se inscreva. Tá? Nós estamos em 43 mil e mais um pouquinho de seguidores. Não é isso, Hélio? 10 milhões de visualizações. Então, é algo que Deus preparou para nós estarmos aqui. E olha que o Hélio, vou te falar, me conhece há uns 30 anos. E o que esse cara me chamou para estar aqui? E eu insistindo, eu sou meio devagar para tomar algumas decisões, mas ele insistiu com a ideia, então eu entendo que eu estar aqui é uma oportunidade que Deus está me dando, é uma oportunidade que Deus está oferecendo ao Hélio também, porque a nossa ideia em relação à Rádio Bless é que a gente possa trazer pastores, que a gente possa trazer pessoas para ministrar a palavra, para fazerem programa. Você que é pastor, que está me vendo aí, quer fazer um trabalho, quer fazer um programa, a Rádio Bless está de portas abertas, esperando por você. Nós vamos, em breve, lançar aí o número do WhatsApp para que você entre em contato. Você pode entrar através do YouTube. Se você quiser anotar meu WhatsApp, anota aí. O Hélio me deu essa liberdade para você que é pastor, você que quer fazer um trabalho. Anota aí, 11 99 800 5151. 011 99 800 5151. Você vai entrar em contato. Fala, eu sou da igreja... Bênção, canal de bênção. E eu gostaria de ter um trabalho, fazer um trabalho na Rádio Bless. Nós estamos de portas abertas esperando por você. E vamos para esse rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Aí eu quero ouvir muito a respeito do que Deus fez também na vida financeira, porque Deus não se alegra do filho dele passar necessidade. Sim. Então eu quero ouvir um pouquinho da história da Jeová Jiré e também da Jiré. Amém? Motivação para a vida. A história da águia. A águia é a ave que possui maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Mas para chegar a essa idade, aos 40 anos, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40, ela está com as unhas compridas e flexíveis.
não consegue mais agarrar suas presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já é difícil. Então a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão, onde ela não necessite voar. Então, após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela começa a arrancar as velhas penas. E só 5 meses depois, sai o famoso voo de renovação e para viver então mais 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes, velhos hábitos que nos causam dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre nos traz. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Que maravilha, paz do Senhor, ótima noite, estamos juntos aqui. E como eu disse antes do intervalo aí dessa mensagem linda, falando a respeito da águia. E a Bíblia, ela fala muito a respeito da águia, né? Exatamente. E para ter visão, para ganhar uma visão espiritual, tem que ter uma visão ampla, né? Tem que ser como águia, né? Tem que ser como águia. Exatamente. E aí eu gostaria que vocês falassem, que o Jeová falasse um pouco dessa história, de como é que surgiu a Jeová Jireh na sua vida, né? Ah, sim, agora você tocou num assunto aí muito interessante, que é o nome da empresa já dá um impacto. É verdade. Quem colocou o nome da empresa? Eu abri a loja e queria pôr o nome. Meu filho deu o nome, põe Jeová Jireh. Olha aí. Então quer dizer, Deus está nesse né? negócio. E quando eu abri essa empresa aí, eu tinha falido uma outra loja, tinha estourado o cartão de crédito, tinha estourado tudo, e estava liso, na lona. E aí eu fui num shopping lá alugar o bolso, conversei com a menina, mas não tinha nem R$1 no bolso. Aí eu falei, semana que vem eu volto. Aí na outra semana eu voltei e ela falou, você quer vir para cá mesmo? Quero. Vou te dar 30 dias para você entrar. Falei, você é crente? Falei, sou. Então é de Deus o negócio. Só que aí eu não tinha nem R$1 para montar a loja, para comprar mercadoria, para colocar o prateleira, o balcão, não tinha nada. Não tinha nada. Aí eu fui no meu filho, conversei com o meu filho, falou, eu tenho tanto aqui, vou te dar na sua mão e você vai lá e compra o que tem que comprar. Eu comprei um pouco de controle, foi onde tudo começou. Aí comecei a buscar mais, comecei a acreditar mais. Mas tudo começou no monte, né? Tudo começou no pé do monte. Tudo começou no monte. Tudo começou no propósito. Tudo tem que ter um propósito, tem que chamar a atenção de Deus. Se você não chamar a atenção de Jesus, não adianta nada. Aí eu mudei de endereço e o nome está aí até hoje. Ninguém me conhece na Santa Ifigênia como Gelson. Meu nome é Gelson. Mas falar Jeová Jireh é ponto de referência. Sim. Amém? E sem contar mais o que ele fez na minha vida depois também, na parte financeira. Eu morava num lugar, tipo, não tem nada contra favela, mas eu morava num lugar que era meio feio. E Deus me tirou de lá. Hoje, graças a Deus, eu moro num condomínio fechado. Sim. Deus me deu um carrinho, me deu, eu gosto muito de moto, Deus me deu moto.
E de lá para cá não vou dizer que foi tudo maravilha. Às vezes, né, nesse mundo terás aflições. Verdade. Mas tenha bom ânimo, né? Sim. Mas graças a Deus, eu só tenho a agradecer o que Jesus me deu. Cheguei aos 65 anos, com saúde, só tenho a agradecer a Jesus. Amém. E aí a Jeová Jireh hoje está na Santa Efigênia, no número 250, na loja 37, e lá você que está me vendo vai encontrar controles remotos originais e, como diz o Jeová, cópias também. Mas nós temos os originais, temos controles, comando de voz. Olha só que bacana, né? Os inteligentes. Interessante que temos também controle para ar-condicionado, não é isso, Jeová? Isso, ar-condicionado, controle inteligente para Samsung, LG. Controle inteligente que a gente fala é controle com comando de voz. Ou seja, o camarada está lá no sofá, ele vai lá... Né? Comodidade. E fora o mouse, né? Que tem um mousezinho ainda, né? Isso. Variedade de controles para você. Quem quiser fazer um pedido através do WhatsApp da loja, consegue fazer. Consegue fazer o pedido e o motoboy entrega na sua porta. Fez o pedido pelo WhatsApp, o motoboy entrega na casa. Entrega na casa. Quem está cuidando dessa parte aí do suporte é a Sabrina? É a Sabrina. Sabrina, um abraço. Sabrina, deixa eu dizer algo aqui. Jesus vai te pegar também, viu? E não é para ficar brava comigo, não. Como vai pegar o Hélio também? Vai pegar, não quero saber. Uma hora pega. E não tem boi, porque eu achava que não ia me pegar e pegou, entendeu como é que é? E não é porque. E para Deus, ele diz lá na palavra que ele não faz acepção de pessoas. Sim. Ele não faz. Então, Sabrina, Jesus vai te pegar para o bem, para um propósito. Exatamente. É para um propósito, ô Fernando. É para propósito. Eu ainda tenho algumas coisinhas que tem que ser tratado, como todos nós, né? Mas eu digo que Jesus pega para um propósito. Então, o telefone para suporte é o 9519-2280. Esse aqui, a pessoa, ela atende para venda também. Ela é o suporte da empresa. A minha filha, ela trabalha junto comigo. Desde que abriu a empresa, ela trabalha junto comigo. Ela que me dá o suporte. Quem quiser falar direto com você, é diferente. Fala comigo, falou comigo, falou com ela, falou comigo. Tem autonomia. Ligou para ela no suporte dela, ela já encaminha, já chama o motoboy e já encaminha o motoboy para sua casa. Já para entregar o controle lá direto na sua casa, direto na porta da sua casa. Tá certo. E aí nós vamos aqui falar com o Jireh. O Jireh trabalha no mesmo segmento, quer dizer que é um trabalho de pai e filho, uma unção que veio lá, uma direção que veio de Deus. Sim. E os dois caminhando, mas esse propósito começou no monte, a busca no monte. Exatamente, começou tudo no monte, né? E sem a gente saber, sem nada. Fomos no monte, fomos fazer um propósito e tal. A gente indo pro Cocaia, era todo sábado, né? A gente ia, né? Todo sábado. Depois da Santa Efigênia. E... Só que aí quando eu já estava poder abrir, eu ia abrir primeiro, só que aí eu peguei e falei, não, meu pai, vai na frente. Vai você primeiro. Não, mas pode, vai na frente. Aí como ele explicou na questão do início, e eu trabalhava antes também estava trabalhando em outra loja com esse patrão meu, né? Que era o Samuel Cunha, ele abriu um espaço para mim, deu uma oportunidade. Coloca esse lado aqui da minha loja aqui, coloca umas mercadorias e tal. Aí eu falei para ele, não tem nenhum dinheiro para poder comprar mercadoria, não. Sim. Aí ele pegou e falou, não, peraí, eu vou dar um jeito. Aí ele pegou o cartão da esposa dele e falou, pode comprar de mercadoria e coloca os controles. Comecei tudo pelos controles. Olha aí. Aí ele trabalhava com os aparelhos já nos controles. Aí foi indo, passando o tempo, acho que foi um período de 6 meses. Aí Deus já veio dando umas estratégias e tal, tudo mais. Aí meu pai já tinha montado a dele. Aí eu falei para ele, tudo que você fez por mim, obrigado. Ele me ensinou a parte para trabalhar com finanças e tudo mais, tudo certinho. E aí ele pegou e falou, tava esperando só você falar isso, pô. Eu senti no coração de te ajudar. Ou seja, uma boca se abriu para me abençoar. Amém. Então, ou seja, foi tudo o que o propósito de Deus. Então, hoje vai fazer já 9 anos já. 9 anos já estou já no ramo para a glória de Deus. Então, Deus, ele tem suprido, né? Então, só que Deus já tinha feito já promessas, anos e anos e anos, e você vai trabalhar com algo que você nunca imaginou na sua vida. E foi isso, Deus colocou, graças a Deus,
hoje na Jiré Remotos, então ficou uma grande referência também na parte da Santa Efigênia. Tipo, eu falo, ou seja, nós está cercando a Santa Efigênia, a referência em termos de nós controle, dois, né? Então, o pessoal procurou lá, se procurar, o Fernando, ninguém conhece. Agora fala, ô Jiré, os caras já sabem, o pessoal já sabe onde é, já sabe onde chegar. Então, dali que tem saído todo o suprimento ali da minha casa, da minha família, do meu filho. Então, Deus tem prosperado, né? Mas tudo nisso a gente tem que fazer tudo debaixo de um propósito e de um sacrifício, jejum, oração. Porque muitos hoje olham hoje assim e falam, lá, pegou de mão beijada, não sei o que, não. Foi com muito sacrifício, sendo fiel no pouco. Sendo fiel no pouco. Foi o que Jesus falou, tem que ser fiel no pouco. Se for fiel no pouco, no muito também não vai nos colocar. Então, ou seja, aí Deus foi abençoando e estamos aí até hoje. Então, o lugar tem sido uma bênção. A gente faz entrega também manda via motoboy, atendimento e suporte no WhatsApp. É que nem eu falo que hoje assim, o pessoal, mas você atende até tarde, não, até 10h30 da noite eu correspondo no WhatsApp. Olha. Que, nós estamos aqui, já tem várias mensagens que a gente também mandando, então a gente dá o suporte. Tem que ter um suporte. Eu procuro um controle com comando de voz, um sofisticado, eu quero uma comodidade, quero um controle Bluetooth. Você levantar do sofá, tá no frio, joga aquela coberta em cima. Então, a gente tem tudo para os clientes para poder atender o pedido de cada um em cada demanda. Então, Deus ele tem sempre nos honrado, né? E você está na Santa Efigênia, na Santa Efigênia 400? Rua Santa Efigênia, número 490, loja 43. E para entrar em contato contigo pelo WhatsApp? Nosso contato também, que é o do WhatsApp, é 11 954 56 12 18, 11 954 56 12 18, ou também o Instagram, que é Jiré Remotos, Facebook Jiré Remotos, ou também pelo TikTok Jiré Remotos, ou também pelo YouTube, né? Tá certo. Daqui a pouquinho tem uma palavra de Deus ministrada pelo Jiré, pelo pastor Jiré, né, que é pastor Fernando, mas daí Jiré vai trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Vou aproveitar esse momento de falar daqueles que estão nos abençoando com suas ofertas, com o propósito de estar com o programa no ar. Quero mandar um abraço ao Valdeci, ali da Santa Efigênia, na Rua dos Timbiras 221, no 2º andar, sala 202. Ele trabalha com impressoras, vende e manutenção, trabalha também com manutenção de calculadoras, está há muitos anos ali na Santa Efigênia, Valdeci. O telefone WhatsApp é o 95 351 4364 e o endereço para você, Rua dos Timbiras 221. Precisa fazer manutenção da sua impressora, precisa comprar uma impressora, está com problema na sua calculadora, Valdeci Impressoras. Um grande abraço, Valdeci, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua confiança. Quem também está nos ajudando, a diaconisa Giselda, ela é lá de Guarulhos, ela está ali na Avenida Guarulhos 3.954, na Giselda Calçados. A Giselda Calçados trabalha com calçados masculinos e femininos, botas agora para o inverno, tanto masculino como feminino, o frio está chegando, botas masculinas e femininas, Giselda Calçados, né? Ali na Avenida Guarulhos, 3.954, na Ponte Grande. Eu vou estar trazendo aqui a Giselda, o diácono Kleber, para estar ministrando uma palavra, para falar também da Giselda Calçados. São amigos, nossos irmãos em Cristo, pessoas que congregaram comigo ali durante muitos anos na Igreja de Atos dos Apóstolos. Então, são irmãos que acreditam primeiro no nosso ministério, porque quando se fala, vou ser sincero e você sabe disso, quando se fala em dinheiro, quando se fala em... eu sou cristão e eu vou ter um programa lá, um podcast, um programa que fale da palavra, que vai tocar louvores, e eu preciso de alguém que me ajude para que esse programa esteja no ar. As pessoas ficam, dinheiro. Interessante que aqueles que nos conhecem, aqueles que sabem da nossa conduta, eles não pensam duas vezes. Sim, eles chegam, irmão, vai lá que eu estou com você. O Jeová foi assim. Eu falei com ele, ele falou, tô dentro. A gente conhece o propósito de Deus, né? A gente é mistério, né? E ele falou, e meu filho vai. Quando ele falou, eu falei, bora. Interessante que ele falou, meu filho vai. Eu falei, vai. Ele falou, vai. Tem como pôr aí? Eu falei, tem. Aí depois, quando eu cheguei lá na loja do pastor, eu falei, mas é o mesmo segmento. Mas aí eu entendi. Eu falei, Deus é Deus.
Sim. Eles são pai e filho, unidos no mesmo propósito, desde o forte. princípio. Andavam junto do trabalho de cura e libertação. Subiam e desciam um monte. E nessa hora estão unidos no propósito de abençoar a obra de Deus, né? Que você falou, Sim, seja verdade. fiel no pouco que Deus te colocará no Exatamente. muito. Então nós estamos aqui na Bless fazendo o quê? Semeando a palavra. Exato. E aí eu quero aqui rapidamente, falei aqui das bolsas da Giselda, falei dos calçados masculinos e femininos. Você pode acompanhar a Giselda Calçados nas redes sociais também, no Instagram Giselda Calçados, é isso, @Giselda Calçados, se eu não me engano. Mas a gente vai mostrar um vídeo nos próximos programas, tanto da Jiré quanto da Jeová, da Valdeci Impressoras. Tem alguns amigos nossos que vão estar conosco. A BR Ótica também já disse que quer colaborar conosco. Então, para você que está me vendo, está aí no centro de São Paulo, está querendo fazer um óculos de qualidade, precisa fazer um exame de vista, BR Ótica está ali na Avenida Rio Branco, 236, no centro de São Paulo. O telefone é o 011 957 14 2297 ou o 96 544 6172. 011 95 714 2297 ou 9654 46172. No próximo programa, esses vídeos aí promocionais, de divulgação vão estar prontos. E aí você vai poder acompanhar com mais cuidado, com carinho, essas pessoas que estão acreditando nesse propósito do programa Jesus Restaurando Vidas, porque a ideia é essa, é tocar louvores, a ideia é pregar a palavra. E eu quero falar de missões. E lá no ministério onde eu congrego, Assembleia de Deus Vasos do Oleiro, lá em Francisco Morato, sob a presidência do pastor Raimundo e da pastora Lucélia, nesse sábado agora nós vamos ter um culto de missões. Forte. E vai ser bênção, eu tenho certeza. Aí eu até falei com o pastor Edson, que está à frente do trabalho, eu disse, pastor, missão é algo forte. Nós podemos até fazer o culto dentro da igreja, dentro das quatro paredes, mas a missão ela só funciona do lado de fora. Verdadeiro campo. É no campo, né, pastor? Exato. Se prepara dentro, mas tem que sair para fora. Tem que sair. Então, nesse sábado agora, a partir das 19 horas lá, na Assembleia de Deus Vasos do Oleiro, Rua Rafael Sampaio, 244, sábado agora, culto de missões. Mas eu quero convidar você que é agente missionário, você que me acompanha através do programa Jesus Restaurando Vidas, que você possa estar no culto, mas que acima de tudo, sabe, pastor, você que faz parte do grupo de evangelismo, você que faz parte do ministério, abraça essa causa, porque o maior objetivo de Cristo é alcançar vidas. Exatamente. É alcançar as almas, né? É alcançar as almas. Porque da mesma forma que eu fui alcançado, eu espero que outras pessoas também sejam. Agora é necessário ter atitude, é necessário querer. Eu costumo dar um exemplo de um cachorrinho que durante um período muito grande, próximo de um posto de gasolina, ele ficava deitado em uma madeira, e essa madeira estava cheia de pregos. E aquele cachorrinho estava ali por vários dias e vários dias. E uma pessoa que sempre abastecia o carro lá, ficou olhando e observando aquilo e, certa feita, perguntou para o frentista, interessante aquele cachorrinho, aquela tábua está cheia de pregos e ele não sai dali. O frentista disse, nós já tocamos ele de lá, mas ele volta para o mesmo lugar, ele fica sobre esse pedaço de madeira cheio de pregos. Então, ou seja, aquele cachorrinho se acostumou com os pregos, se acostumou com a dor. Com a situação. Com a situação. Eu quero falar com você, não se acomode nesta situação. Faça você como fez o Jeová. Orou ao Senhor de que forma? Senhor, eu não aguento mais. É o tudo ou nada. É tudo ou nada com Deus. Peraí, eu não aguento mais, eu não quero cheirar, eu não quero fumar, eu não quero roubar, eu não quero beber. E ele ali, naquele momento, ele estava imaginando, eu estou falando com Deus, mas será que ele está me ouvindo? E aí a resposta veio de imediato. Foi pôr um gole de cerveja na boca, estava ruim. Foi cheirar, não prestou. Aí entrou a unção de Manassés. Deus mata o vício. Deus mata o vício. Essa unção de Manassés é uma unção entra um esquecimento? Isso, é uma unção que Deus fez na vida de José, que quando ele foi lançado sobre a cova com seus irmãos, venderam como ele escravo, foi para o Egito.
Então ele passou pelas frustrações de acusação de abuso sobre a mulher de Potifar, Sim. foi vendido como escravo e tudo mais. Aí quando Deus ele honrou ele, quando Deus deu o sonho para ele, para interpretar o sonho que Faraó teve, aí Deus honrou ele e colocou ele como um cargo que não tinha, como governador. Só que quando depois passou a fome pela terra, quando o povo foi para o Egito, quem que Deus trouxe até diante dele? Os seus irmãos. Só que, ou seja, Deus ele tinha que tratar com a ferida que ele tinha ainda no passado. Ei. Ainda ele estava preso naquele passado dele, que era o quê? De sofrimento. Porque ele lembrava ainda dos seus irmãos, que jogaram ele dentro da cova, depois venderam como escravo, sofreu o quê? Acusações, difamações. E a mesma coisa que Jesus falou. No mundo, vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo. Porque se eu vencer, você também vai vencer. Só que, ou seja, tudo foi debaixo de um propósito. Aí quando Deus deu a bênção para ele, quando deu os 2 filhos para ele, que é um chamado Manassés e Efraim. Então, ou seja, quando Deus colocou o filho nas mãos dele de José, colocou o nome nele de Manassés. O que quer dizer Manassés? Deus apagou da minha memória todo o meu passado, dor de sofrimento. Aleluia. Então, ou seja, Deus ele pegou no passado dele e matou pela raiz. E ainda depois Deus colocou sobre a mente dele o segundo filho, que é chamado Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, quando a gente aceita Cristo, quando a gente caminha com Ele, Deus fez o quê? A mesma coisa que fez na vida do meu pai. Matou o vício. Deus fez o quê? Apagar da memória o passado de sofrimento. Ah, mas não trouxe a lembrança? Sim, ele lembra do passado, mas o passado já não faz mais parte. E, ou seja, assim como Deus ele libertou, matou o vício, Deus prosperou, colocou a unção de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E, ou seja, colocou a bênção sobre nossas mãos e nos abençoou. Então, ou seja, quando a gente se entrega para Cristo, primeiro ele vai trabalhar no nosso passado para matar nosso passado e ainda nos prospera ainda lá na frente. Ou seja, Deus, ele faz de tudo para que os filhos deles não pereçam. Vai passar por aflição. Vai passar. Mas o principal objetivo, que é a salvação. Sim. E aquela situação de, peraí, isso que está te afligindo, é isso que está te machucando, vou eu tratar essa ferida aí. Vou tratar na ferida, exatamente. Por isso que nós, quando aceitamos a Cristo, quando caminhamos na presença do Senhor, temos que nos tratar, né? Exato. Nós temos que curar das nossas feridas para ajudar outras pessoas a serem curadas. Exatamente. Que quando você lembrar do passado, não vai te trazer mais dor. Não vai te trazer mais a tristeza. Eu lembro para testemunho do que Deus fez. Sim. Mas ele já não me machuca mais. Exatamente. É forte isso. É forte. É forte isso. Forte demais, hein? Eu quero mais uma vez agradecer a você que está aí. Agradecer ao Jeová Jireh, venda e consertos de controles com meu amigo Jeová. Rua Santa Efigênia 250, loja 37. Chegou na Santa Efigênia, dá uma passadinha lá. Está precisando de controles, controle remoto, todos os modelos originais e cópias. Controle de ar-condicionado é lá na Jeová Jireh. Aí você falou assim, mas eu estou lá no fim da Santa Efigênia. Não está no 250, está mais próximo do 490. Está próximo da onde? Da Jireh. Vai na segunda loja. Vai na Jireh. Tropeçou, tá lá. Tá lá. Quem vai estar lá? O Jireh, te esperando. Então temos lá venda e você faz conserto também. Vendas e consertos de controle remoto. Pô, deu controle lá, deu um pane lá, o cachorro comeu a carcaça, a placa tá bem ruim, traz que a gente dá um jeito. Aliás, é algo muito comum, né, os cachorrinhos, né, de morder os controles, né? Sim. E aí a dica é não maltrate os bichinhos. Isso acontece. Deixa eles comer os controles. Deixa eles comer os controles. Então eu quero agradecer muito a vocês, mas nós vamos ter a palavra ainda. Amém. Meu amigo Valdeci, a minha amiga Giselda, da Giselda Calçados. Aliás, quando eu me casei, vou contar, essa aí é um testemunho. A Giselda falou assim para mim: ô irmão, passa aqui na loja, meu irmão, passa aqui na loja com a sua esposa. Eu falei, mas mulher, eu estou morando em Francisco Morato, você está lá em Guarulhos, é totalmente fora de mão, mas vem aqui, vem orar aqui na loja. Falou para ir orar. Sim.
Aí eu falei, orar, a gente tem que orar, a gente não pode negar a oração, vamos lá. Mas eu fui mesmo porque eu amo a vida deles. É um casal maravilhoso, com 2 filhos lindíssimos, a Elisa e o Herbert. Eu chamo o Herbert de bonitão, porque o moleque é bonito mesmo. Sim. Que tem cara que tem receio de falar que o cara é bonito. Eu não tenho problema com isso. O menino é bonito mesmo. E ele, desde pequenininho, lá quando congregava com a gente, eu chamava ele não pelo nome, eu chamava de bonitão. Bonitão de Jesus. E ele é bonitão. Sim. Aí eu fui lá, cheguei lá, rapaz, ela me deu 2 pares de sapato. A Giselda Calçada abençoou. 2 pares de sapato, deu sandália para minha esposa, deu tênis para mim, e eu saí de lá com um monte de sacola. E quando agora eu falei do projeto, a Giselda Calçados falou, eu estou no negócio. E seu pai, direcionado por Deus, disse assim, pastor, não te preocupa não, porque se Deus estiver nesse negócio da Rádio Bless, ele vai trazer suprimento para vocês. Sim. Então não tem Pix te pedindo dinheiro aí, cada um trabalha do jeito que quer. Presta atenção nisso. Cada um faz do jeito que quer. E eu não estou aqui criticando. Mas eu entendo que o programa ele tem que ter os apoiadores, as colunas, que são os patrocinadores. E aí a gente vai estar aqui para falar do quê? De cura, de libertação, dos testemunhos de coisas boas que Jesus fez e que continua fazendo, porque Jesus continua operando. Sempre. Todos os dias. Todos os dias. Então agora eu gostaria que o pastor ministrasse uma palavra para que a gente possa receber a melhor parte, desse bate-papo. É a palavra. É a palavra. Eu sempre digo que tem que dar vazão para a palavra. Quando eu dirijo o que vai culto, nos libertar é a palavra. Eu digo sempre, se me der chance para dirigir culto, ontem eu dirigi um culto. Eu falei assim, se me der chance para dirigir culto, eu tenho 2 classes que eu presto muita atenção, que é o grupo de jovem. Eu falei ontem, vocês que são jovens aí da igreja Vaso do Oleiro, fica atento, se eu dirigir culto, eu vou chamar vocês para dar saudação, ou para orar, para cantar, não sei. É esse e aquele irmãozinho que está lá no canto que precisa ser visto. Que às vezes ele ora na casa dele, vem para o culto esperando uma oportunidade. E ninguém dá oportunidade. E é necessário dar oportunidade, que o obreiro parado ele enferruja. Verdade. O obreiro tem que ter oportunidade. Ontem a minha esposa, a missionária Marlene Fernandes, ela fazia tempo que ela não tinha oportunidade. Aí eu estava dirigindo o culto, falei, vou honrar minha esposa, né? Sim. Normal isso, e tem que ser dessa forma. Rapaz, eu tenho uma oportunidade para a missionária Marlene Fernandes, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. O céu desceu. A mulher estava cheia, eu falei lá, o vaso está cheio. E estava ali, isso não é crítica, mas eu falei, ela vai ter uma oportunidade de 5, 10 minutos, mas que vai edificar a igreja. Exato. E foi o que foi feito, ela edificou a igreja. Amor, beijo. E qualquer hora dessa eu te amarro e trago aqui para a rádio para você ministrar uma palavra. Ela é tímida, eu não sei como é que pode isso. Prega lá na igreja, prega nos cultos no lar, mas está com timidez de estar aqui na rádio. Então, vou orar para Deus quebrar toda timidez, né? Porque diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Exato, tem que ser usado. Tem que ser usado. Vaso, tem que, né? Exato. Então, vamos lá. Vamos ouvir a palavra. Você que está aí, continua aí, compartilha com os amigos, vizinhos, como disse o Hélio aí, com quem tiver que divulgar, que compartilhar, vai ser um prazer você divulgar. Seja um evangelista, né? Seja uma evangelista, divulgue o programa aí para que as pessoas possam... Seja um canal de bênção. Seja um canal de... Essa é a palavra. É forte. Quer que seu pai ore para que você... Pode orar. Pai, chegou o momento. A palavra é o que edifica a casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui apresentando aqui agora o pastor Fernando, que vai ministrar uma palavra poderosa que vai alcançar pessoas aí do outro lado aí. E em nome do Senhor Jesus Cristo, use o seu filho, meu Pai, para que traga uma palavra de conforto, que conforte o coração, e através desta palavra, aleluia, através desta palavra haja curas, através desse canal de bênção que está aqui, porque esse canal que está aberto aqui, ele transmite bênção para o outro lado. Pessoas vão ser curadas através desta palavra, aleluia, em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Primeiramente fazer um pedido. Senhor, há 2 pedidos eu te peço, que eu diminua e que o Senhor cresça e engrandeça. Que tudo que vai acontecer aqui para a glória do teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria e estratégia. Que cada pessoa que for ouvir esta palavra, esta mensagem, que vai ser impactada
pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É o momento mais esperado, né? É forte. Vamos lá. Livro de Isaías, o profeta messiânico. Isaías 38, verso 1. O título se diz assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Glória. Aleluia. Porque tem pessoas que estão precisando de uma cura. Eu creio. Mas tudo é um processo. Vamos lá. Amém? Amém. E naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse-lhe: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vá e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi as tuas orações, eu vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e te livrarei da mão do rei da Síria, e a ti esta cidade, defenderei esta cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra aqui é algo muito forte. Agora aqui, ó, no livro de Mateus 11, verso 12. Glória a Deus. Mateus 11, verso 12. E desde os dias de João Batista até agora se fez violência ao reino dos céus, pela força se apodera dele. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos voltar agora aqui, ó, o livro de Isaías, profeta messiânico. Naqueles dias, quem que era Ezequias? Ezequias era alguém que era o rei, que cuidava do povo de Deus, era alguém que tinha um patente alto, era alguém que estava o quê? Na posição. Só que o quê? Naqueles tempos, o próprio Deus acontece, ó, e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Só que, ou seja, toda enfermidade que vem para a nossa vida é para a glória de Deus. Amém, Jesus. E quando veio a palavra dele, disse, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Quando Isaías veio, Isaías era alguém que vinha trazer a mensagem de Deus. E neste momento, estou sendo boca de Deus para a sua vida. Para você que está acompanhando, que está do outro lado, está ouvindo agora essa mensagem. Quando o profeta veio, quando ele foi diante do rei, imagine como ele ficou. Quando Isaías estava diante sobre sua casa, Deus veio, desceu, falou com ele e falou: Isaías, eu preciso que você entregue uma mensagem para o meu filho. Mas, Senhor, que mensagem é essa? Vamos conjecturar, assim, inferir o texto. Senhor, que mensagem é essa? Vá de encontro com Ezequias. Quando ele foi de encontro com o rei já estava meio que abatido. O rei já estava deitado no seu leito, na sua cama. Ele estava tentando descansar porque ele havia uma enfermidade. Muitas das vezes, quando vem algo sobre a nossa vida, a gente deita, a gente quer descansar. A gente não quer mais ter sentido ou prazer na vida. Só que quando Ezequias, quando ele recebeu Isaías foi profundo, ele bateu firme na sua palavra, ele falou: assim diz o Senhor. Opa, peraí. O S que eu vejo aqui, pai, não é um S minúsculo dos deuses. É um S maiúsculo. Ou seja, é o próprio Deus que veio trazer a sentença.
Quando ele veio falar, assim diz o Senhor, coloca a sua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ei, qualquer um nos dias de hoje, se vem alguém falar, coloca a sua casa em ordem, porque assim diz o Senhor, coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer, não vai viver. Ou imagine qualquer um, você já falar, caramba, eu vou me desculpar com meu irmão, se eu estou brigado com ele, eu vou pagar minhas dívidas, eu vou pela última vez na churrascaria, eu vou me despedir dos meus parentes e familiares. Essa foi a palavra, a sentença sobre a vida de Ezequias. Isaías era alguém que cuidava de tudo. Era alguém que quando o rei consultava ele orava a Deus e Deus trazia a resposta. Porque você coloca nos momentos, capítulos anteriores, quando Senaqueribe ele veio com uma afronta com a carta, o Ezequias ele consultou o profeta. E o profeta apresentou para Deus e Deus trouxe a resposta, trouxe o livramento. Só que, ou seja, toda vez que Deus nos dá algo, uma bênção, uma vitória, Deus sempre vai preparar uma outra situação para a gente não poder se acomodar com aquilo. Eita! Porque tem muitas pessoas que estão acostumadas com a bênção, né? Já se acostumou com o abençoador. Só que, ou seja, aí Isaías, quando ele lançou aquela palavra para o rei, ele já foi fazer o quê? Já que Deus lançou a sentença de morte, disse que o rei não vai viver, eu vou preparar o cortejo. Eu vou chamar o músico do velório, eu vou já comprar o caixão sob medida, vou chamar a costureira para fazer a roupa, porque é para o rei, aleluia. Ou seja, ele preparou todo aquele cenário, ele já estava se preparando, porque Deus ele havia trazido uma sentença. Sim. A sentença era de morte, aleluia. Muitas das vezes essa pessoa que agora está ouvindo essa mensagem, talvez ela está vivendo o quê? Uma sentença, mas não uma morte física, mas uma morte espiritual. Meu Deus. Aleluia. E Deus está me trazendo hoje, nesta noite, como um profeta, como a boca do profeta, para dizer, coloca a sua casa em ordem. Meu Deus. Eu não sei a pessoa, o que ela está passando, o que ela está vivendo, como é que está o seu altar, mas se Deus está mandando dizer, coloca a casa em ordem, é porque Ele quer o posicionamento. Eita, aleluia. Aleluia. E quando Isaías, o profeta messiânico, ele foi preparar o cortejo, ele já foi fazer as medidas, ele já foi reunir todos os sábios do reino, ele já foi reunir quem era da linhagem, os parentes, para poder trazer o que? A notícia. Aleluia. Toda vez quando Deus ele vem com algo, com a sentença sobre a nossa vida, sempre ele vai nos confrontar. Vai vir de acordo com a situação que a gente está vivendo. Meu Deus. E ele veio com a palavra, ó, coloca a sua casa em ordem, tá? Coloca a sua casa em ordem. Talvez Ezequias, por ser rei, ele estava, eu sou o cara. Estou aqui, eu sou o rei. Se eu mandar, desmandar, tudo vai acontecer, tá tranquilo. Não. Só que, ou seja, Deus ele queria muito mais. Deus ele permitiu aquela enfermidade vir sobre a vida dele porque Deus já tinha um propósito. Aleluia. Porque com cada um Deus tem um propósito. Deus tem um chamado com cada um. Só que, ou seja, no outro livro também que a gente abriu, o livro de Mateus, é algo interessante, Mateus 11:12, porque fala, desde o tempo de João Batista, até agora se fez violência do reino dos céus, pela força se apodem dele. Tipo, ou seja, o reino dos céus é tomado à força. Eita, o reino dos céus é tomado não é para o covarde, não. Deus não conta com os covardes. Deus não conta com os tímidos. Deus não conta com os medrosos, não. Ele está chamando a gente para ser o quê? Corajoso. Deus está falando o quê nessa palavra? Falou, ó, o reino dos céus é tomado à força. Se é tomado à força, a gente tem que ter o quê? Intimidade. Tem que ser o quê? Ousado. Aleluia. Tem que ser ousado por quê? Para poder invocar o milagre. Aleluia. Porque quando a sentença veio, bateu sobre a porta do profeta, imagina aquela sentença e falou, rapaz, e agora? Eu imagino todo mundo, o pastor no palácio. Eu imagino todo mundo, o pai, todo mundo falou, já era.
agora é o fim dele. É agora que vai acontecer. É agora que vai descer. É agora que vai vir a sepultura. Aí, ou seja, Deus trouxe o quê? Esta palavra. Só que quando a Bíblia fala que quando o profeta saiu, Ezequias fez algo diferente. No Isaías, no 2, ele diz assim: e virou Ezequias o seu rosto pela parede, e orou ao Senhor, e disse-lhe: ah, Senhor, peço-te que lembra-te de mim, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, que fiz tudo o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo Ezequias. Ou seja, o que Deus quer sobre a nossa vida? Deus, ele não quer que a gente se acostuma com ele. Que muitos já estão se acostumando com o milagre, com as bênçãos. Está acostumado com Deus. E Deus, ele não quer isso. Aleluia. E Deus, e quando ele virou o rosto para a parede, ele orou ao Senhor. Ele fez uma oração. Aí ele entendeu. Falou, peraí. Se Deus trouxe essa sentença de morte, então ainda eu estou de pé, eu estou vivo, há uma chance. Então se eu orar a Deus, ele vai trazer vida de novo. Aleluia. Aleluia. Porque ele compreendeu o livro de Mateus. Porque o reino dos céus é tomado à força. Aleluia. E ele entendeu. Quando ele virou o rosto para a parede, ele falou, Senhor, porque no livro de Malaquias também fala que há um memorial escrito para aqueles que os temem ao Senhor. Amém. Ele falou, Senhor, eu te peço, já que o reino dos céus é tomado à força, lembra-te de mim, risca o meu nome do livro da morte, escreve no livro da vida. Aleluia. Então ele foi ousado, ele foi diferente, ele não se abalou com aquela situação. Então ele foi clamar a Deus. Ele orou ao Senhor. Quando ele orou a Deus, a Bíblia fala que ele chorou muitíssimo. Muitas das vezes tem pessoas que já até orou a Deus, falou, Senhor, o que vai ser de mim? Como é que eu vou fazer? Será que o Senhor ainda vai mudar essa sentença? Será que o Senhor ainda vai mudar esta causa? Será que o Senhor vai ter compaixão da minha vida? Então, seja assim como ele chorou, orou a Deus, e Deus deu o livramento. Amém, Jesus. Porque uma coisa ele entendeu: se o reino dos céus é tomado à força, então eu vou usar todas as minhas forças para invocar o milagre. Aleluia. Porque nessa palavra fala que quando Deus deu esse livramento para ele, foi naqueles dias, era no período chamado Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Yom quer dizer dia, e por o perdão. Então, ou seja, era algo que Deus estabeleceu, que você coloca no Levítico 23, 27, que é um estatuto perpétuo. Aleluia. Ele infligiu a vossa alma. Ele falou, Senhor, lembra-te de mim, que eu andei reto. Lembra-te de mim pelas obras que eu fiz para o Senhor. Lembra-te de mim que eu fiz tudo que agradava a ti. E então ele chorou muitíssimo. Quando a gente clama, ora a Deus com lágrimas, Deus, ele não resiste. Amém, Jesus. Ele responde. E eu quero falar para quem está ouvindo agora esta palavra, essa mensagem. Clama a Deus. Pô, mas pastor, mas eu estou na minha reserva, eu estou no meu limite. Clama a Deus. Aleluia. Clama, rasga seu coração, chora na presença de Deus, porque Deus, ele tem um poder para mudar essa sentença. A sentença era o quê? Era a morte. Era a morte sobre a vida dele. Só que, ou seja, Deus, ele queria ver o que seria a reação de Ezequias. Sim. Quando Deus, ele mudou. Quando ele mudou o modo de orar. Quando ele mudou o modo de agir. Quando ele clamou, o Senhor virou o rosto para a parede. Mas não foi colocar Deus na parede, não. Ele virou o rosto para a parede, com a cara no pó. Senhor, eu estou indo pro tudo ou nada. Agora eu entendi. Porque o reino dos céus é tomado à força. Se é tomado à força, então eu vou invocar o seu nome. Porque todo aquele invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Ele falou, estou invocando. Ou seja, a sentença para a minha vida era a morte. Mas eu creio que agora, se eu orar ao Senhor, se eu me arrepender, o Senhor ainda vai ter compaixão de mim e vai mudar essa sentença. Porque estava naqueles dias era o dia do Yom Kippur. Então quando ele se arrependeu,
Na hora, automaticamente, quando Isaías, ele já estava preparando todo o cortejo, quando ele estava para chegar sobre a sua casa, e veio a palavra do Senhor a ele. Aleluia. Aleluia. Talvez essa pessoa está vivendo uma sentença, mas creia, Deus tem o poder de mudar toda e qualquer sentença. Eu creio. Aleluia. E olha só, no 5 é mais profundo, meu pastor. Isaías 38, verso 5. E quando, olha o 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, aleluia, vá e diz a Ezequias, assim diz o Senhor. Opa, peraí. Quando ele colocou ali, ó, assim diz o Senhor, vejo mais uma vez, é o próprio Deus mudando a sentença. Porque Glória quando é S minúsculo, é os senhores da terra. Sim. Mas quando está o S maiúsculo, é o Senhor dos senhores, senhores, Rei dos reis. Então, seja, falou, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Eu ouvi as tuas orações e as tuas lágrimas. Eis que eu acrescentarei aos teus dias mais 15 anos de vida. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Então você coloca que Deus, ele trouxe a sentença que era morte. Mas todo aquele que invocar o Senhor, esse será salvo. Palavra. E Deus, ele ouviu a oração dele. Deus, ele não, quando a palavra veio, quando ele clamou a Deus, Deus falou, uau, peraí, eu vou ter que fazer algo diferente. Ele orou como nunca ele orou. Ele está buscando como nunca buscou. E, ou seja, eu recebi as orações dele, as lágrimas dele. E isso foi no período da noite. Porque, ou seja, nós estamos agora, já é de noite. O choro pode durar uma noite inteira. Mas a alegria vem pelo amanhecer. Então, ou seja, se a sentença para a sua vida era de morte, Deus está trazendo vida. Aleluia. Porque Deus está ouvindo as tuas orações. Talvez você fala, mas pastor, parece que eu estou orando, mas Deus não está ouvindo, não está passando nem do teto minha oração. Mas creia somente, se você orar, se você acreditar, determinar, se você entender que o reino dos céus é tomada à força, Deus, ele vai mudar essa sentença Aleluia. Sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória. Então Deus foi mais e falou, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida. Só que algo me chamou aqui a atenção, meu pastor. Algo me chamou a atenção, pai, que é algo profundo. Quando ele falou, eu ouvi a tua oração e as tuas lágrimas. Só que, ou seja, você coloca num pouquinho mais anterior, ele usou o quê? Olha o que ele disse aqui, foi algo profundo. Aleluia. Vai e diz isso aqui, assim diz o Senhor, ó, Deus de Davi, teu pai. Peraí. Mas por que Deus falou Deus de Davi, teu pai? Porque ele pertencia à linhagem de Davi. Eita. Aleluia. Agora vamos colocar aquela junção. Quando ele coloca lá, Deus de Davi, teu pai, me faz lembrar do cego Bartimeu. Quando o cego Bartimeu, ele passou anos que ele ficou cego. Anos ele não enxergava. Mas ele pegou e falou, peraí, eu conheço o segredo. Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ou seja, ele entendeu, falou, peraí, eu sei que na força do meu braço eu não posso fazer nada. Mas se eu invocar o nome do Senhor, eu vou ser salvo. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E foi isso que Deus falou para ele. Por amor a Davi, teu pai, eu ouvi as tuas orações. Ou seja, e no 6, e te livrarei da mão do rei da Síria, novamente. E essa cidade, defenderei esta cidade, e isto será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Que falou, eis que farei retroceder 10 graus à sombra, e lançada pelo sol, declinamente, no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol 10 graus, já tinha declinado. Ou seja, Deus ainda, ele foi mais além, ele falou, ó, eu vou te curar, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Só que, para que não fique nas palavras, eu vou te dar também um sinal. Ei. Ou seja, talvez essa pessoa está precisando somente de um sinal da parte de Deus. Eita, e Deus pai. está dizendo pela minha boca, da calava subdarácia, eu estou acrescentando mais 15 anos de vida. Ei. Ou seja, sabe aquela oração que você fez?
que você não teve a resposta, Deus está me usando como profeta para dizer: eu ouvi as tuas orações, eu vou mudar essa sentença. Só que, ou seja, fica na posição, fica firme, porque Deus vai trazer livramento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E foi essa palavra, uma semana depois, que quando eu passei entre a vida e a morte, meu pastor. Quando eu fui pregar a primeira ministração, Deus falou: vai pregar esta palavra. Aí eu entendi que é o mesmo Deus que acrescentou anos e anos de vida. Porque para alguém que já tinha entrado em óbito, Deus trouxe a vida. Imagine para essa pessoa que está ouvindo agora essa mensagem. É forte demais. É forte demais. Aleluia. Eu quero aqui agradecer muito ao Jiré, que é o pastor Fernando. Aleluia. Ao Jeová Jiré, meu amigo Jeová. Que eu sempre digo que eu tenho muito, assim, eu tenho um amigo fiel que é Jesus. E aí, nos dedos, acho que eu conto aquelas pessoas que eu posso chamar de amigo. E o Jeová foi uma dessas pessoas ali, na Santa Ifigênia, que a gente compartilha muita palavra. Sim. E a gente compartilha assuntos pessoais, profissionais, espirituais. E nós nos consideramos amigos de verdade. Então, eu agradeço muito pela confiança, pelo carinho. O Hélio, a você que me acompanha. Você tomou posse desta palavra? Esta palavra que está dizendo que Deus nesta noite está acrescentando dias de vida. Está mudando sentenças, né? Está mudando sentença. É isso que eu quero que você esteja atento. Que você tome posse desta palavra. Que você não deixe essa mensagem passar desapercebida, porque o Senhor trouxe o Jiré aqui nesta noite no programa Jesus Restaurando Vidas, para que você seja curado. Curado de dentro para fora, para que o Senhor nessa noite está anulando sentenças em nome de Jesus. Às vezes o ministério dessa pessoa estava parado, já não tinha mais chance e esperança, mas Deus está falando: ainda estou mudando o decreto. Então, ou seja, está trazendo vida de novo, vida. E com Jesus é vida com abundância. Amém. Eu quero aqui agradecer, quero lembrar que nós estamos ali no Ministério Cristão Vasos do Oleiro, Rua Rafael Sampaio 244, em Francisco Morato. Culto de oração às terças-feiras, às 19h30. Culto da família nos domingos, às 18 horas. Sábado, agora, dia 22, culto de missões a partir das 19h. Um abraço, pastor Raimundo, pastora Lucélia, a toda a membresia, toda a liderança. Mandando um abraço a você que está me acompanhando. Vou deixar o WhatsApp aqui para que você que queira participar do programa, queira mandar um louvor, aí cover, né, Hélio? Tem que ser cover. Você tem um louvor e quer divulgar, nós vamos tocar o seu louvor aqui. Você vai mandar lá no formato. Tem aqui um louvor da pastora Nanda, não sei se o Hélio encontrou no WhatsApp dele. Aí eu encerraria o programa justamente com esse louvor da pastora Nanda. Pastor Betão está dando cursos, ele é professor de teologia, vou estar trazendo ele aqui também. Enfim, eu só quero agradecer muito a vocês por confiarem no projeto Jesus Restaurando Vidas. Sucesso em tudo, no ministério, sucesso na vida pessoal, que Deus venha abençoar ministerialmente, na vida pessoal, na área profissional, que o Senhor venha abençoar. Eu quero orar aqui para encerrar e dizer a você que está aí, a palavra foi lançada, foi ministrada pelo pastor. Tome posse, tome posse. O Senhor nesta noite anulou sentenças. Aleluia. Na área espiritual, em nome de Jesus. Glória. Gelson, que Deus possa te abençoar poderosa e ricamente em nome de Jesus. Amém. Não somente você, mas toda a sua casa e sua família. Pastor Fernando, Jiré, que Deus possa honrar seu ministério em nome de Jesus. Hélio, que Deus possa te abençoar poderosa e ricamente em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra foi ministrada. Pai querido, a tua palavra ela foi pregada e o Senhor não erra o alvo. Pai querido, eu tenho certeza que o Senhor falou com esta vida, que o Senhor falou com esta pessoa, e que nesta noite o Senhor anulou sentenças, Pai, neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa a nossa volta para casa, abençoa o nosso trabalho, a nossa família, abençoa, Senhor, esta pessoa que está ouvindo essa oração. Pai querido, nesta noite, em nome de Jesus, foi anulado sentenças na área espiritual, como bem disse o Jiré, ministérios que estavam parados voltam a dar frutos, aleluia.
Ministérios que estavam parados, travados, voltam a dar frutos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, a sua casa. Pastor, a bênção apostólica, nós estamos aqui no culto. Bênção apostólica para esse povo. Glória a Deus, aleluia. É forte demais. Não é forte, pastor? É forte. Deus, vocês é forte, hein? Deus é maravilhoso. Que o Senhor te dê a paz. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Não somente para hoje, mas para todo sempre. Que Deus possa te livrar do homem sanguinário, da bala perdida, do roubo, do sequestro. Que Deus ele possa apoderar grandiosamente a sua vida. Que o Senhor venha te abençoar, sua semana, sua casa, sua família. Não somente para hoje, mas para todo sempre. Que você venha ter uma semana abençoada por Deus. Que nós te pedimos, te agradecemos, em o nome de Senhor Jesus para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Bless Quiz. Curiosidades bíblicas. Quando bebê, como Moisés foi salvo do decreto infanticida do faraó? Opção A. Foi levado às pressas para fora do Egito. Opção B. Foi escondido dentro de uma caverna. Opção C. Foi colocado num cesto e lançado no rio. Opção D. Foi levado ao templo para servir a Deus. Tempo. E a opção correta é... letra C. Moisés foi colocado num cestinho e deixado à beira do rio. A filha do faraó viu e adotou-o como seu filho. Bless Quiz. Curiosidades bíblicas.